E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Galera entrando aí no Instagram, aqui através do Zoom também, já tem bastante gente online. Isso aí, mais um dia, pessoal, mais um dia. Mais um dia, materinha das mais gostosas para serem trabalhadas, pelo menos na teoria, na prática, o negócio é diferente. O pessoal de Capivari, Márcio Moreira, Morango, futuro prefeito de Capivari, está aí, já está online. Legal, pessoal. A gente entrando aí. Na aula de ontem, a gente teve um problema aí no Instagram, e a conexão caiu e mais ou menos com uns 10 minutos de aula, não voltava por nada nesse planeta, né? E seguiu a aula aqui pelo Zoom, e, mas foi gravada, tá online no meu canal no YouTube. Fiz um canal no YouTube, né? Acessa lá depois, pessoal, curte, né? O canal, dá um like, tá lá youtube.com/Denis Jordani, tá lá e tá aqui no Instagram também, beleza? Todo mundo tem acesso à aula de ontem aí, a gente falou da competência da Justiça Federal, um pouco tumultuado, acabou ficando uma aula muito longa por conta dessas interrupções aí Professor, seu microfone está no mudo. Professor, no Zoom tá sem som. Uai, gente.
dele. Eu acho que a Rê tem, a Rê que devia... Mas através de cópula vagínica. Conjunção carnal, na verdade. E a conjunção carnal nada mais é do que cópula vagínica. Professor, o que é cópula vagínica? Cópula vagínica é a introdução dos pênis na vagina. Isso era excluído. Qualquer outro ato de computação sexual, os tipos, outros atos religiosos, eles estavam previstos no artigo 214, que é o aplicável. Então, se a pessoa praticasse sexo anal, sexo oral, a palpação, masturbação na vítima, ou obrigasse que a vítima praticasse nela, ela respondia pelo artigo 214, atentado violento ao pudor. Então, vamos imaginar que na mesma situação fática, o estuprador, o agente, ele pegasse a vítima, uma mulher, por exemplo, e praticasse com ela conjunção carnal, introdução do pênis na vagina, e também praticasse com ela sexo oral. O agente respondia até 2009 por 2 delitos, 213 e 214. Ambos tinham a mesma pena, tá? De 6 a 10, de reclusão de 6 a 10 anos. Porém, em 2014, com a alteração do Código Penal, que alterou aí a parte dos crimes contra a atividade sexual, na verdade, inclusive, o nome do capítulo, né, do título, era crimes contra os costumes, isso aí foi atualizado acertadamente pelo legislador. O bem jurídico protegido lá no 214, ele não deixou de ser protegido. Os outros atos libidinosos acabaram sendo protegidos também dentro do artigo 213, dentro do tipo penal 213. Então, hoje, como a gente... Beleza, tá? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal do Zoom? Maravilha, tá? Acho que agora foi. Eu acho que eu apertei o botão errado aqui. Isso, valeu. Então é o seguinte, pessoal. Lá no 214, né, esse tipo penal, o bem jurídico protegido, acabou migrando para dentro do artigo 213. Né? Então, quando hoje o agente pratica com a vítima mulher, por exemplo, cópula vagínica, introdução do pênis da vagina, e também sexo anal, por exemplo, ele responde por um único delito, pelo artigo 213. Tá? Com isso, eu quero dizer que não houve abolício crimes, né? Abolição, exclusão do delito. Por quê? Porque na abolício crimes existe a revogação formal do tipo penal, ou seja, o tipo penal, né, o crime, ele é excluído do ordenamento jurídico, ele é excluído da lei, e isso aconteceu de fato com o artigo 214. Se vocês observarem lá o Código Penal, no 214 está lá revogado pela lei 2015 de 2009. Porém, para haver abolício crimes, é necessário também que exista supressão material do fato criminoso, ou seja, o bem jurídico protegido por aquele delito, por aquele crime, por aquele tipo penal, ele deixaria de ser protegido pelo direito penal, poderia ser protegido, por exemplo, pelo direito civil, pelo direito administrativo. E isso não aconteceu, porque os outros atos libidinosos aí acabaram sendo incluídos dentro do artigo 213, de maneira que hoje o estupro, tanto cópula vagínica como outros atos libidinosos, continua aí sob proteção. Né? O que isso acarretou foi o princípio aí, incide na hipótese o princípio da continuidade normativo típica ou o princípio da continuidade normativo. Né? Que quer dizer isso aí? O bem jurídico continua sendo protegido, continua sendo objeto de proteção pela norma, e se o agente praticar aí cópula vagínica ou outros atos libidinosos com a vítima, ele vai responder. Só que por apenas um crime, tá? Pelo artigo 213 aí do Código Penal. Beleza, pessoal? Então, primeira coisa muito importante aí. Segunda coisa que eu quero trabalhar com vocês, né? Quais são as espécies de estupro aí? A gente tem o estupro simples, está previsto no caput do 213, e no parágrafo 1º nós temos estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave, e também pela idade da vítima, menor de 18 e maior de 14, lembrando que o sexo praticado por menor de 14 anos, ele é considerado estupro de vulnerável. A gente vai falar disso numa outra aula, permita ou não permita o menor de 14 anos, consinta ou não consinta, seus pais, não importa. Menor de 14 anos não pode praticar ato sexual hoje. Isso aí já tá legislado, né? E além disso, ele está também... havia uma súmula dos tribunais superiores, né, que essa súmula acabou hoje nem sendo mais necessária, perdendo um pouco do sentido, porque foi alterado o Código Penal
no final de 2018 aí, então não tem mais dúvida nenhuma, beleza? Além disso, a gente tem também a figura do estupro qualificado pela morte, parágrafo 2º, como eu havia dito para vocês. Beleza. Ponto muito importante. Segundo a lei dos crimes hediondos, a lei 8.072 de 90, né, todo delito, todas as figuras do estupro, seja simples, seja qualificado pela lesão grave, pela idade da vítima ou pela morte, são crimes hediondos. Qual que é a consequência disso hoje? Eu não vou entrar no histórico da lei dos crimes hediondos, toda a evolução jurisprudencial, legislativa da lei dos crimes hediondos, que isso aí demanda uma outra aula. Porém, o grande impacto hoje de um crime ser classificado como hediondo ou equiparado a hediondo, né, o TTT, o terrorismo, o tráfico e a tortura, é a questão de progressão de regime. Tá? Porque hoje, nos crimes hediondos, o agente ele pode iniciar o cumprimento da pena, seja no regime fechado, semiaberto ou aberto, isso aí vai depender do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, o quantum de pena, se ele é primário ou se ele é reincidente, mas o grande impacto de ser crime hediondo implica na progressão de regime dele. Tá? De maneira que hoje, se o agente pratica o crime de estupro, ele é considerado aí hediondo, está lá no artigo 1º caput da Lei 8.072 de 90. Isso aí tem um impacto muito grande na questão da progressão do regime do agente. Tá? Bem jurídico protegido. Qual é o bem jurídico protegido aí pelo delito de estupro? Protege a dignidade sexual e, mais especificamente, a liberdade sexual, né? Bem como a integridade corporal e a liberdade individual da pessoa, ou seja, a pessoa ela tem o direito de fazer sexo com quem ela queira, da maneira que ela queira, desde que haja consentimento de ambas as partes. Não é? Se esse consentimento não for dado, se esse ato sexual for praticado mediante violência ou grave ameaça, haverá o delito de estupro. De maneira que o crime de estupro ele é um crime pluriofensivo. O que quer dizer isso aí? O tipo penal, né, protege mais de um bem jurídico. Protege aí a integridade física, a liberdade individual, mas também a liberdade sexual. Maravilha? Objeto material. Né? Objeto material é aquele sobre o qual recai a conduta do agente. Qual que é o objeto material aí no delito de estupro? É a pessoa, né, pessoal, de qualquer sexo. Porque, veja, até 2015, estupro só podia ser vítima a mulher. Só a mulher podia ser vítima, porque só o homem introduziu o pênis na vagina. E homens poderiam ser vítima de atentado violento ao pudor, lá previsto no artigo 214. Mas hoje, como está tudo incluído no mesmo tipo penal, no mesmo artigo, então não há problema. A pessoa aí de qualquer um dos sexos pode ser objeto material do delito de estupro. Beleza? Núcleo do tipo, pessoal, qual que é a conduta básica aí, né? O que compõe o tipo penal do delito de estupro? É o seguinte, primeira figura, constrangimento. Né? O núcleo é constranger. Constranger a pessoa, né, significa coagir alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Se o tipo penal fosse apenas constranger uma pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a gente teria a figura do artigo 146 do Código Penal. A gente teria a figura aí do constrangimento legal. Mas isso não basta. É necessário ainda que contenha o tipo do estupro, ele contém um elemento especializante, qual seja, é constranger alguém a, mediante violência ou grave ameaça, a praticar, né, ou permitir que com ela se pratique atos de natureza sexual, atos de natureza libidinosa, tá? Então isso aí transforma o crime de constrangimento legal para o delito de estupro, tá? E quais os meios de execução desse constrangimento? Ele pode ser praticado aí de duas formas, através de violência, que é a famosa vis absoluta ou vis corporalis, né? E essa violência física, porrada, né? Agressão, ela pode ser praticada de maneira direta, né, contra a vítima, contra a própria vítima, ou ainda de maneira indireta, sobre uma pessoa com que a vítima tenha seja ligada por laços de afeto. Por exemplo, o estuprador ele pega o filho da vítima e agride o filho da vítima para que a vítima permita que com ele seja praticado aí atos de natureza sexual. Tá? Além disso, nós temos a figura da grave ameaça. O que é grave ameaça? Também é conhecida aí como violência moral. Tá? Na grave ameaça, existe a promessa ou a realização de um mal grave e injusto e sério contra a vítima. Não pode ser qualquer ameaçinha, não pode ser qualquer promessa de mal injusto, mas tem que ser um mal grave contra a vítima. Detalhe, esse mal prometido pelo estuprador, pelo agente, não precisa ser injusto.
ele pode até ser justo, né? Por exemplo, José descobre que Luciana foi responsável pela morte de Luiz. E aí, em razão disso, ele obriga que com ela pratique o ato sexual sob pena de entregá-la para a polícia. É um mal justo, ele tem o direito de entregar a Luciana aí para a polícia, porém, ele está abusando disso daí e obrigando que com ela seja praticada aí o ato de conotação sexual, beleza? Cópula vagínica e conjunção carnal, eu já expliquei para vocês, né? Cópula vagínica e introdução do pênis na vagina, e os outros atos libidinosos são todos os atos de conotação sexual aí. Questão interessante, pessoal, é a questão do beijo lascivo, né? O que é o beijo lascivo? O beijo lascivo é aquele beijo de conotação sexual. Não é um mero selinho, não é um beijo no rosto, não é um beijinho, mas é aquele beijo que tem a conotação sexual, né? Eu gosto de brincar na sala que é aquele beijo que chega no estômago da moça, né? Esse é o beijo lascivo. O beijo lascivo, se ele for praticado aí mediante violência, né, ou mesmo grave ameaça, ele vai configurar o crime de estupro. A STJ já se manifestou isso aí no ano passado, reafirmando a sua jurisprudência de que beijo lascivo, desde que tenha violência ou grave ameaça, configura atos libidinosos e, portanto, configura também o delito de estupro. Então, cuidado, pessoal, aí, os alunos, pessoal que vai no carnaval, que vai em festa e vai agarrar a moça ou vai agarrar o moço contra a vontade dele e utiliza de força para isso, isso aí vai configurar o delito aí pode configurar o delito de estupro. Maravilha? Seguindo, pessoal, pluralidade de condutas típicas aí, né? Como que a gente pode praticar um delito de estupro? Quais são as formas de conduta que o agente pode praticar? Então, nós temos 3 situações distintas. Primeira situação, né? Existe o constrangimento, né? O agente constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal. Nessa figura, pessoal, de constrangimento a ter conjunção carnal, a vítima suporta a prática do ato sexual, a prática da conjunção carnal da cópula vagínica. E nesse caso, pessoal, é imprescindível que a relação seja de natureza heterossexual. Por quê? Porque apenas homem tem pênis e apenas mulher tem vagina. Mais para frente, eu vou falar da questão de se o transexual, transgenitalizado pode ser agente aí no delito de estupro, tá? Mas partindo, vamos por ordem, né? Então, nessa figura do constrangimento a ter conjunção carnal, eu preciso de uma relação heterossexual, independente se o homem é o sujeito ativo ou se a mulher é a sujeito ativo, tá? Sujeito ativa. Então, a mulher também pode praticar, determinar, obrigar que o homem, mediante violência ou grave ameaça, pratique com ela a conjunção carnal. Segunda figura é o constrangimento, né? O agente constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar outro ato libidinoso. Então, nesse caso, a relação ela pode ser heterossexual ou homossexual, não há problema. E o papel da vítima aqui é ativo, porque é ela que pratica o ato libidinoso. Nela própria, por exemplo, a automasturbação ou em terceiro. Tá? Por exemplo, a vítima vai lá e pratica sexo oral no agente. Então, a vítima, nessa figura, ela tem comportamento ativo. E a terceira figura é o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, a permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Aqui, da mesma forma que o anterior, o relacionamento pode ser heterossexual ou homossexual e o papel da vítima aqui é passivo. A vítima recebe o ato sexual, ela recebe, por exemplo, a introdução do pênis no ânus, ela recebe a masturbação praticada pelo próprio agente. E aí, nesse caso, pessoal, uma decisão muito interessante do STJ, né, permitiu a questão do estupro virtual, aquele praticado à distância, aquele praticado via WhatsApp, Skype, FaceTime, não é? De maneira que o estuprador estava à distância. A gente não precisa de contato físico entre o agente e a vítima nessa modalidade, porque o agente ele pode obrigar que a vítima pratique nela própria, né, mediante grave ameaça, por exemplo, o ato de masturbação. Então, o agente está lá numa cidade, a vítima está em outra, e o agente ameaça. Por exemplo, olha, eu tenho aqui fotos suas, nuas, e eu vou divulgar isso para sua família, se você aí não ligar sua webcam, não ligar seu celular, aí, seu WhatsApp vídeo, seu FaceTime, e mostrar você se masturbando para mim, para que eu tenha aí, para que eu possa aproveitar dessa cena.
Isso configura estupro na visão do STJ, tá, pessoal? Muito interessante essa decisão aí, que já era uma posição da doutrina antiga, que não era necessário o contato físico, né? Muita gente acha que para ter estupro é necessário contato físico. Aí a gente afirma que, né, não é preciso o contato físico entre o agente e a vítima, beleza? É importante esse ponto, tá, pessoal? Então, há um detalhe. Essa questão de ausência de contato físico, a gente tem que tomar cuidado que a contemplação lasciva, né? O que é contemplação lasciva? É quando alguém é obrigado a permitir que outra pessoa fique observando, com finalidade de satisfação de desejo sexual. Isso é lascívia, né? O desejo sexual é o tesão. Então, na contemplação lasciva, não há o delito de estupro. O que há agora, recentemente incluído no Código Penal, é o artigo 215-A, que é o crime de importunação sexual. Isso aí foi objeto de muita mídia, naquela questão lá de São Paulo, onde um rapaz por 17 vezes, inclusive, dentro do ônibus, ele se masturbava, né, sem que a vítima percebesse, ele ficava sentado no banco de trás, ele acabava ejaculando no pescoço da vítima. Né? Então, isso daí é o crime de importunação sexual, a gente vai falar nas próximas aulas aí, mas a contemplação lasciva é a mesma coisa. Então, você obriga a pessoa a que o agente fique observando a pessoa para que mate a própria lascívia. Então, o agente fica lá matando o seu próprio tesão, observando a vítima. Tá? Então, isso não é estupro. Hoje, importunação sexual, artigo 215-A. Maravilha. E para a gente fechar essa questão da conduta aí, do núcleo do tipo, é muito importante, o Rodrigão Sisto aí, presente na nossa aula. Valeu, Rodrigo, valeu, Sistão. Eu acho que você aprendeu hoje aí na nossa quase live, né? A mexer no Zoom, né? Rodrigo aí, amanhã vai dar uma aula brilhante, tenho certeza que vai ser brilhante de processo civil aí para o pessoal da Unip. Uma questão importante, pessoal, é o dissenso da vítima, é o consentimento ou dissentimento da vítima, né? A não concordância. A não concordância da vítima no delito de estupro é fundamental. É fundamental. E ela é uma elementar do tipo penal, né? Implícita. Ela não está escrito. Não está falando lá no artigo 213, não está escrito assim, olha, nesse ter conjunção carnal, outro ato libidinoso contra a vontade da vítima. Isso está implícito no tipo penal, né? Implícita no tipo penal. Então ela não tá direta, tá? Mas ela está lá dentro. Até porque se a pessoa permite o ato sexual, a gente não tem estupro. Né? Estupro é ato sexual contra a vontade da vítima mediante violência ou grave ameaça. Então, o dissenso, a discordância da vítima tem que estar aí incluída. E um detalhe, essa discordância, ela tem que ser uma discordância séria, ela tem que ser uma discordância firme, ela não pode ser qualquer discordância. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula, que é o seguinte, imagina lá, o rapaz, né, começa aí a conversar com a menina e eles combinam de sair para dar uma volta de carro. E aí o rapaz passa, pega a moça, começa a dar uma volta, para num posto de combustível, lá, vai lá na lojinha e compra lá uma bebida e eles começam a beber no carro, ele encosta o carro debaixo de uma arvrinha no escuro e começa ali se beijar, tal, se acariciar. E aí o cara vira e fala, olha, aqui é perigoso, né? Tá tarde da noite, pode ser que alguém passe aqui e faça alguma coisa com a gente pode ir para um lugar mais calmo. Nesse momento, a moça concorda e o cara pega o carro e segue direto para o motel. Chegando lá no motel, eles entram lá, continuam o que já estavam fazendo lá dentro do carro, né? Começa aí tirar roupa e etc., começa a praticar algum ato de natureza sexual. Só que no momento em que o rapaz vai fazer a conjunção carnal, vai fazer a introdução do pênis na vagina, a menina vira e fala, não, eu não quero. E dada aquela situação, né, veja, a moça entrou no carro, topou ir para o motel com ele, estavam lá se beijando, estavam lá se acariciando, e nesse momento, a hora que ela vira e fala não, ele acha que é do jogo do amor, ele acha que aquele não, na verdade, é um sim, vai com tudo, Tafarel. Ele acha que é isso. E nesse momento ele acaba fazendo a introdução do pênis da vagina, quando ela grita, desesperada, sai ali da cama, sai correndo, chorando aos prantos e liga para a Polícia Militar. A Polícia Militar comparece ao local e observa a situação e acaba levando os dois para a delegacia. E lá na delegacia a menina vem e fala assim, eu não queria. Só que esse não dela foi um não, né? Foi um não mais ou menos, né? Foi um não mais ou menos. E aí, na verdade, o que aconteceria nesse exemplo hipotético
é a questão do erro de tipo, né? E o erro de tipo, vocês sabem que o erro de tipo essencial, seja ele evitável ou inevitável, ele acaba por excluir o dolo. E como o estupro não há modalidade culposa, a gente já leu 213 aí, é importante que para que um crime, todo crime no mínimo é doloso, mas para que ele seja culposo, é necessário que exista previsão, né? Previsão expressa. Isso aí decorre do princípio da excepcionalidade do crime culposo. Então, se não tem previsão de crime culposo, ainda que a conduta seja culposa, e no meu exemplo hipotético a conduta era culposa, o agente não queria isso, ele queria ter uma relação sexual com a vítima de maneira consentida, de maneira bacana, de maneira gostosa, mas não contra a vontade dela. Se ele imaginasse que aquele não era um não sério, um não firme, um não verdadeiro, que ela não desejava aquilo lá, ele de fato era uma pessoa de boa índole, ele não faria aquilo. Mas como não existe a previsão de conduta culposa, o que há, na verdade, é a exclusão do dolo, então a gente acaba não respondendo por nada, acaba sendo fato atípico aí. Beleza, pessoal? Então, o dissenso da vítima é sempre muito necessário no delito de estupro. Muito bem. Detalhe muito importante, né? A prática de conjunção carnal aí, outro ato libidinoso, no mesmo contexto. Eu havia dito no começo da aula que se o agente anteriormente a 2009 praticasse cópula vagínica e outro ato libidinoso, ele respondia por 2 delitos, né? E que hoje isso não é possível. Então vamos imaginar que na mesma situação fática, no mesmo dia, na mesma hora, o mesmo agente contra a mesma vítima, ele pratique cópula vagínica e outro ato sexual. Então ele faz a introdução do pênis na vagina mediante violência e grave ameaça, ou grave ameaça, e também pratica, por exemplo, sexo anal contra a vítima. Qual é a consequência disso? Ele responde por um crime de estupro, ele responde por 2 crimes de estupro. Qual que é a consequência? Pessoal, nós temos 2 posições na doutrina a respeito disso. A primeira posição é a posição majoritária e também hoje a posição do STJ, das duas turmas do STJ que trabalham com a área criminal, 5ª e 6ª turma, e também a posição do Supremo Tribunal Federal é de que o agente nessa situação fática, no meu exemplo, mesma vítima, mesmo agente, mesma situação fática, ele pratica cópula vagínica ou outro ato libidinoso, ele responde por apenas um crime. Ele responde por um único crime de estupro. Por que isso aí? Porque o estupro, segundo a doutrina e segundo a jurisprudência, ele é um tipo misto alternativo. Ou seja, são várias formas possíveis de se praticar o mesmo crime, e se o agente pratica mais de uma delas na mesma situação fática, ele acaba respondendo por um único delito. O mesmo exemplo disso daí, pessoal, de tipo misto alternativo, é o delito de tráfico de drogas previsto lá no artigo 33 da lei 11.343/06, né? O que o tráfico de drogas? Você tem 18 verbos possíveis, né? Vender, ministrar, transportar, dar, mesmo que gratuitamente, etc. Se o agente faz mais de uma conduta dessa na mesma situação fática, ele responde por um único tráfico, né? Então, no estupro também não poderia ser diferente. Se ele pratica mais de um tipo aí de violência sexual no mesmo contexto fático, ele vai acabar respondendo aí por um único crime de estupro. Grande Barbatinho, obrigado, meu mestre, meu grande mestre aí do direito penal, está presente. Valeu, Barbatinho. A segunda posição, pessoal, uma posição que já está aí, já está bem minoritária, inclusive já foi abandonada pela jurisprudência, é que o estupro configuraria o tipo misto cumulativo. E dessa maneira, quando um agente constrange alguém a ter conjunção carnal e posteriormente constrange alguém a ter outro ato libidinoso no mesmo contexto fático, ele responderia por 2 delitos de estupro. Mas isso aí está sendo, não é aplicado, a jurisprudência aí é tranquila na questão da primeira posição. Tá? Então, recapitulando, se a gente tem aí 2 condutas, cópula vagínica e outro ato libidinoso no mesmo ato, um único crime de estupro. Ótimo. O que mais, pessoal? O estupro, pessoal, sujeito ativo, né? Quem pode ser sujeito ativo do delito de estupro? Né? Antigamente, o estupro ele só podia ser praticado por homem e a vítima só poderia ser mulher. Hoje não, com a mudança aí a partir de 2019, o estupro é um crime comum, ou seja, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, não demanda nenhuma qualidade especial do agente. Tá? Inclusive, o transexual, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso, também pode ser sujeito ativo ou sujeito passivo do delito de estupro. Tá? Vale destacar, pessoal, que na modalidade de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, né,
a ter conjunção carnal, e não outro ato libidinoso, mas apenas a conjunção carnal, cópula vagínica, o estupro continua sendo um crime próprio. O que é um crime próprio? Crime próprio é aquele que demanda uma qualidade especial do agente. Tá? Nesse caso, é necessário que seja o sujeito ativo ou seja o sujeito passivo, seja homem ou mulher, ou seja, demanda uma relação heterossexual, independente de quem está no polo ativo e quem está no polo passivo, mas desde que a outra pessoa seja do sexo oposto. Então, na conjunção carnal, é necessário que exista a introdução do pênis na vagina. Então, sujeito ativo homem, sujeito passivo mulher. Ou o contrário, sujeito ativo mulher, por exemplo, constrangendo mediante grave ameaça que o homem introduza seu pênis na vagina dela, e aí o sujeito passivo acaba sendo o homem. Tá? Nos outros atos libidinosos, né, na outra modalidade, aí o estupro é crime comum mesmo, não demanda nenhuma qualidade especial, porque aí pode ser uma relação homo ou heterossexual que não haverá problema algum. Tá? Questão interessante, será que o marido pode estuprar a esposa? Será que dos deveres do casamento lá, não haveria, não há ainda o dever de débito conjugal, né, o dever de relação sexual entre os parceiros, entre os cônjuges ou entre os companheiros? Esse dever está lá previsto lá no Código Civil ainda. Então, será que a esposa, né, ela pode recusar o ato sexual do seu marido? Pessoal, antigamente, e aí eu digo antigamente mesmo, né, a esposa não podia recusar, só com justa causa. Por exemplo, o marido tivesse uma doença venérea, aí a esposa podia recusar a relação sexual. Né? O que é um absurdo hoje a gente pensar isso em 2020. De maneira que é claro, é óbvio, que o marido pode estuprar a esposa e o contrário também pode acontecer. É muito mais difícil na questão prática a gente imaginar uma situação dessa, mas não é impossível que o marido acabe praticando, que a esposa acabe praticando estupro contra o marido, tá? Mas o normal é, de fato, o marido chegar, por exemplo, o cara encheu o caneco, né? Chega em casa embriagado, cheirando cachaça e quer praticar ato sexual com a esposa se nega e ele acaba violentando a própria esposa. Sem problema nenhum, pode haver aí a questão do estupro, tá? Ponto interessante, pessoal, é o estupro, já que a gente está falando de sujeito ativo, é o estupro coletivo, né? O estupro coletivo é o estupro praticado por mais de uma pessoa. É possível existir o concurso de agentes no delito de estupro, né? Quando mais de uma pessoa pratica a conduta? É óbvio que é possível aí o concurso de agentes. E o estupro coletivo, ele vai se dar quando duas ou mais pessoas, mediante concurso aí, praticam, né, o ato sexual. Por exemplo, um sujeito segura a vítima enquanto o outro pratica o ato sexual. Então, a pessoa que está praticando o ato sexual é autor do crime de estupro. Autor é aquele que pratica o núcleo do tipo. Autor é aquele que pratica o verbo descrito no tipo penal. E essa pessoa que está segurando, ela vai ser partícipe. Partícipe é aquela pessoa que induz, né, e faz nascer a ideia da prática do crime, instiga, reforça aquela ideia já existente ou auxilia de alguma forma, mas não praticando o verbo. Ele auxilia de maneira material, por exemplo, segurando, agarrando a vítima para que ela não consiga se escapar e a outra pessoa pratique aí a conduta conduta sexual com ela. Nesse caso aí, pessoal, o que vai acontecer hoje é um aumento de pena, tá previsto no artigo 226, inciso 4º, a linha A do Código Penal. Se houver o estupro coletivo, a pena do agente é aumentada aí de 1/3 a 2/3, beleza? Uma questão interessante ainda sobre o concurso de agentes aí no delito de estupro é o caso da curra, né? A curra é exatamente esse exemplo que eu estava dando, é o revezamento. Então, um segura, o outro estupra, depois é o contrário. O outro segura e o que estava segurando acaba praticando o ato sexual, eles vão se revezando, né? Nesse caso aí, pessoal, olha que interessante. Além de haver o aumento de pena, haverá o concurso de crimes. Porque enquanto o agente, por exemplo, o Luiz, está segurando a Patrícia para o Paulo praticar o ato sexual, o Luiz, ele é partícipe do crime de estupro, do crime de estupro praticado por Paulo. E aí eles se revezam. Quando Paulo passa a segurar
Patrícia, para que Luiz pratique o ato sexual, eles invertem o polo. Então, aí o outro acaba sendo autor, enquanto o que estava praticando sexo acaba sendo partícipe em concurso ou material ou em continuidade delitiva, vai depender da situação fática aí, tá? A questão da curra. Beleza? Sujeito passivo, pessoal, quem pode ser vítima de estupro? Em regra aí, qualquer pessoa. Em regra, qualquer pessoa. Lembrando que na hipótese de conjunção carnal, tem que ser, a vítima tem que ter o sexo oposto, seja homem, seja mulher. Nos outros atos libidinosos, não há problema algum. Pode ser homem ou mulher. Tá, pessoal? A questão da idade da vítima, pessoal, é muito relevante, porque se a vítima for menor de 14 anos, o sujeito passivo for menor de 14 anos, haverá aí o crime de estupro de vulnerável. Se a vítima tiver entre 14 e 18 anos, nós teremos a figura do estupro, mas o estupro qualificado, tá? O estupro qualificado com a pena aí de 8 a 12 anos. Estupro envolvendo aí vítima transexuais. Pessoal, vamos entender uma coisa. Essa questão transexual aí, a gente tem que permear o direito civil. O transexual é a pessoa que tem uma dissociação entre o sexo físico e o sexo psíquico. Esse é o transexual. A pessoa é homem e se sente mulher, ou ela é mulher e se sente homem. O transexual, na visão atual do Superior Tribunal de Justiça, ele não precisa mais passar pela cirurgia de transgenitalização. Ele não precisa mais fazer, no caso, por exemplo, do transexual homem, fazer a ablação, né, do órgão sexual masculino, fazendo uma neovagina. Não é necessário. Ou o contrário também. Não é necessário. Ele pode apenas requerer no cartório, não precisa nem de ação judicial para isso, requerer, grande Márcio Germinari presente aí, meu brother, meu parceiro de mestrado, grande abraço, Marcinho. Ele pode apenas requerer no cartório de registro civil a alteração, né, justificando aí na questão do transexualismo, e aí ele muda o gênero, ele passa a ser, o homem passa a ser mulher e a mulher passa a ser homem. O transexual pode ser estuprado? Pode. Pode. Na modalidade outros atos libidinosos, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Ele pode ser vítima, porque ele pode ser, por exemplo, sofrer ato cópula anal, masturbação, outros atos libidinosos. Maravilha. A questão que me parece aí, a doutrina não fala disso ainda, que me parece bastante interessante, é quando o homem passa por uma cirurgia de transgenitalização, então ele faz a retirada do pênis e constrói uma neovagina, e ele também faz a alteração do registro de assentamento. Então ele muda o gênero, ele deixa de ser gênero masculino e passa a ser gênero feminino. Nesse caso, será que essa pessoa ela poderia ser vítima de estupro na modalidade conjunção carnal? Porque veja, pessoal, ele é mulher perante o registro civil, perante o direito, e ele também tem uma neovagina. Eu não achei muita coisa aí, na verdade eu não achei nada na doutrina falando sobre isso, e eu tenho um posicionamento muito particular, no sentido de que eu entendo que sim. Se o direito civil aceita o gênero feminino, e ele já passou por uma cirurgia de transgenitalização, e ele fez a neovagina, eu acho que esse transexual ele pode muito bem ser vítima de crime de estupro na modalidade aí conjunção carnal, tá? E o contrário também. Vamos pegar o exemplo aí da Tammy Gretchen. A Tammy, ela me parece que ela já fez, me parece, eu não tenho certeza, mas me parece que ela fez uma cirurgia, né? Ela já alterou o registro de assentamento, hoje a Tammy tem o gênero masculino, né? E ela fez, e me parece que ela fez a cirurgia de colocação de um pênis. Nesse caso, se isso de fato aconteceu, e eu acho apenas, ela poderia aí ser também sujeito ativo do crime de estupro na modalidade conjunção carnal. Então imagina a Tammy pega uma mulher contra a vontade dela, mediante violência, e faz a introdução do seu neopênis na vagina da mulher. Eu entendo perfeitamente aí que poderia responder pelo delito de estupro na modalidade conjunção carnal. Beleza, pessoal? Vamos esperar aí mais um tempo, a doutrina provavelmente vai se manifestar sobre essas questões aí, muito interessantes aí do direito civil, tá? Questão da prostituta ou prostituto como vítima de estupro. Perfeitamente, né, pessoal? A prostituta não é porque, ou prostituto, não é porque ela vive do comércio sexual, ela não pode ser vítima do delito de estupro. Claro que pode, claro que pode. Se o ato for contra a vontade, né,
houver o dissenso da vítima, mediante violência ou grave ameaça, perfeitamente possível aí a configuração do delito de estupro. Ótimo. Sujeito ativo e passivo falamos, né? Elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? É aquilo que está na mente do agente. Pessoal, já falei para vocês, né? O delito de estupro, ele só tem a modalidade dolosa, tá? É o dolo. Porque a gente não tem a previsão do delito culposo. Só que esse dolo, ele é um dolo geral, mas ele também tem uma finalidade específica, é o chamado dolo específico, que é um especial fim de agir. Qual que é essa especial fim de agir? É constranger a pessoa, né, com a finalidade específica de manter com ela conjunção carnal ou outro ato libidinoso, tá? Então, tranquila é a questão do elemento subjetivo, não há modalidade culposa, por exemplo, como o delito de homicídio, que a gente vai falar a aula de amanhã, inclusive, pessoal, fica online aí, 9 horas, a gente vai falar sobre homicídio qualificado. Homicídio qualificado aí, bastante coisa para ser falada, muita alteração legislativa, inclusive, beleza? Consumação, pessoal, quando que o delito de estupro se consuma? Na modalidade conjunção carnal, ele se consuma com a introdução, ainda que parcial, do pênis da vagina. Ainda que parcial, não é preciso a introdução total do pênis da vagina para se consumar, é óbvio, mediante violência ou grave ameaça. Tá? Na modalidade outro ato libidinoso, o crime vai se consumar quando esse ato libidinoso for praticado, mediante violência ou grave ameaça. Então, se a pessoa começa, mediante violência, a palpar os seios da vítima com força, começa a masturbar a vítima, começa a obrigar que a vítima a masturbe, ou que a vítima pratique com ela relação sexo oral, por exemplo, o delito já está consumado. De maneira que o delito de estupro é um crime material, né, ou causal. O que quer dizer isso daí? É necessário que haja um resultado naturalístico, a alteração do mundo dos fatos, que vai se dar por essas condutas que eu acabei de dizer para vocês. O estupro, pessoal, não sei se vocês já viram sobre ou leram sobre, é um crime que mais de 70% é praticado dentro da própria casa da pessoa, é praticado pelos familiares, é praticado por pais, padrastos, cunhados, tios, sobrinhos, primos e etc. Tá? Então é um crime, via de regra, praticado às escondidas. Né? Ninguém sai estuprando o outro na rua como trafica drogas. Ninguém sai estuprando o outro no meio-dia, né? Como alguém passa e atira na cabeça de outro. Isso não acontece. O estupro é praticado sempre às escondidas, ou quase sempre às escondidas. Dessa maneira, pessoal, quem está presente é sempre a vítima e é sempre o agente, é sempre o autor do delito, sujeito ativo. E aí, como que fica a questão da prova? É necessário o exame de corpo de delito? Será que o exame de corpo de delito vai sempre comprovar a prática do delito de estupro? Claro que não. Então, imagina uma pessoa já de meia idade, que já tem várias experiências sexuais, já vem de experiências sexuais de anos. Então, uma mulher, né, na faixa de seus 30, 40 anos de idade, por exemplo, mãe de 1, 2, 3 filhos por parto natural, né, já tem uma dilatação da cavidade vagínica considerável. E essa mulher, ela vem sofrer a violência sexual. E aí, se ela for fazer o exame de corpo de delito, muito provavelmente vai ter pouca lesão ali. Pode ter lesão na mucosa vaginal? Pode. Mas não é uma regra, não é? E aí, como que fica essa prova? Pessoal, a doutrina do STJ, ela é muito uníssona, no sentido de que nesses crimes de natureza sexual, não só no delito de estupro, mas nos outros que a gente vai trabalhar nas aulas posteriores, é um crime que a palavra da vítima, ela ganha um relevo muito importante. Né? A palavra da vítima é muito importante nesse caso. É óbvio que não é só a palavra da vítima. Não basta a mulher chegar na delegacia e dizer, olha, eu fui estuprada para a pessoa ser condenada. Não. É preciso que a palavra da vítima esteja em consonância, esteja de acordo com os demais elementos probatórios aí constantes dos autos. Porém, a palavra da vítima ganha um relevo muito importante, mais que as outras provas, mas em concordância com os demais elementos probatórios colhidos durante a investigação, e especialmente mediante contraditório judicial, é possível aí justificar, né, motivar a condenação, muito especialmente do agente em cima da palavra da vítima, tá? E aí a gente tem até em relação à palavra da vítima a questão da síndrome da mulher de Potifar, né? Que é aquela pessoa que foi rejeitada pelo seu parceiro ou pela pessoa que ela desejava e ela vai e faz uma denúncia, né? No termo muito técnico aqui, né? Ela vai lá, faz uma notícia crimes, ela leva a informação para a autoridade policial ou para o Ministério Público,
de que ela foi vítima de violência sexual por aquela pessoa que havia rejeitado. Tá? Na verdade, é um falso estupro. Me parece aí muito, não tenho certeza, não conheço os autos, mas pelo que a gente viu na imprensa, nessa imprensa bastante complicada nossa, mas ela me parece muito o caso do Neymar, né? Do Neymar e da Nájila. Né? Me parece que a Nájila foi todos os recursos pagos aí pelo Neymar lá para Paris, né? E tentou, né, simular aí, gravar lá uma pretensa cena de estupro. E aí isso acabou não se concretizando, mas ela já havia tido relação sexual, me parece que na noite anterior com o Neymar. Não acredito, não vou falar de novo, não conheço os autos, mas não me parece que aquilo ali foi um ato sexual contra o consentimento. Na verdade, existiu alguma coisa desse meio que a gente não conhece, né, e ela acabou noticiando isso para a autoridade policial, né. Isso é o que a criminologia, inclusive, explica, a síndrome da mulher de Potifar, beleza? O professor Barbato gosta muito disso, da síndrome da mulher de Potifar, fala bastante sobre isso daí. Que mais, pessoal? Tentativa. É possível a tentativa no delito de estupro? Pessoal, cuidado. É possível, né? É possível. Todo crime plurissubsistente. O que é um crime plurissubsistente? Crime plurissubsistente é aquele que admite um fracionamento da conduta. Né? Toda conduta que pode ser fracionada vai ser, pelo menos em tese, admitida a figura da tentativa. Então, no caso do crime de estupro, é possível. Imagina que a pessoa pega a vítima, leva ela para uma construção, para uma casa abandonada, e a mulher começa a gritar, e antes do agente, por exemplo, introduzir a ideia, e isso que é importante para você, para a gente fixar. Na figura da tentativa é muito importante qual era a intenção do agente. Então, se a intenção do agente era praticar o estupro mediante a introdução do pênis na vagina, a cópula vagínica, e alguém interrompe esse ato contra a vontade do agente, né, por circunstâncias alheias à vontade do agente, diz lá o artigo 14º do Código Penal, haverá a figura da tentativa de estupro. Não é? Só que, vamos imaginar, o agente ele é interrompido na cópula vagínica, mas antes disso ele já tinha praticado, por exemplo, masturbação na vítima, ou introduzido os dedos na vagina, ou mesmo no ânus da vítima. Nesse caso, o delito de estupro já está consumado na modalidade de outros atos libidinosos. Então, a gente tem que atentar. É possível a tentativa? Sim, é possível a tentativa. Mas desde que a gente preste atenção na intenção. Né? Se a intenção do agente era, por exemplo, a cópula vagínica, ele foi interrompido antes de introduzir o pênis na vagina, haverá a figura da tentativa de estupro. Mas se a intenção dele era praticar outros atos libidinosos e ele já havia praticado, aí o delito já está consumado, não vai ser mais possível a tentativa. Charlão presente novamente aí. Valeu, Charlão. Jordani Master também presente aí na nossa live. Valeu. Muita gente presente. Valeu, pessoal. Vários participantes aqui, tanto no Zoom aí, quanto no Instagram. E hoje o Instagram está funcionando, olha que maravilha, fica muito mais fácil. E a live vai ficar salva aí para vocês, tá, pessoal? Que mais? Ejaculação precoce, né? Será que dá tentativa de estupro a ejaculação precoce? Muita molecada aí, né? Pessoal novinho, né? Não pode ficar muito agitado, muita adrenalina, o cara acaba, né, chegando na hora H muito antes. Então, no caso de ejaculação precoce, imagina que a ideia do agente fosse a introdução do pênis, seja na vagina ou seja no ânus. E antes disso acontecer, o agente acaba ejaculando e tem aí o falecimento do instrumento. Nesse caso aí, pessoal, a gente vai ter com certeza a figura da tentativa de estupro. Porém, se mesmo com a ejaculação precoce ele praticar algum outro ato libidinoso, aí sim haverá a figura do estupro consumado. Disfunção erétil. Né? Disfunção erétil, será que a pessoa que não consegue ficar com o agente, né, masculino, que não consegue ficar com o pênis ereto, né? A impotência coende, que é diferente da impotência generande. A impotência generande é aquela para ter filhos. Essa não impede que o sujeito ativo, o homem, fique com o pênis ereto. Mas a disfunção erétil, a impotência coende, evita. Nesse caso, pessoal, na modalidade aí, cópula vagínica ou outros atos libidinosos, se a intenção do agente era fazer a introdução do pênis na vítima, e ele tem essa disfunção erétil e o pênis não fica ereto, a gente não tem nem a figura da tentativa, nós temos a figura aí do crime impossível. Né? A figura do crime impossível. Não dá em face aí da absoluta ineficácia do meio. Né? Ele não tem o instrumento apto a praticar aquilo que ele desejava praticar. Né?
Charlão, você não está tendo esse problema aí não, né, irmão? Espero que esteja tudo tranquilo, a discussão erétil aí tá bacaninha, né? O Charlão está sempre presente aí. Ação penal, pessoal, muito, muito importante. Por quê? Porque sofreu uma alteração extremamente relevante o ano passado, o ano retrasado, finalzinho do ano retrasado, ali começo do 2019. Por quê? Porque a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, ela sofreu uma mutação legislativa, inclusive, bastante relevante. Então, ela era pública incondicionada, depois ela passou condicionada em representação, privada. Hoje não, pessoal, mudou e agora está tranquilo. Isso serve para o delito de estupro e isso serve também para os outros crimes contra a dignidade sexual. O crime de estupro e os outros crimes sexuais, a ação penal ela é pública incondicionada, né? O que quer dizer ação penal pública incondicionada? Quer dizer que se o membro do Ministério Público ele tiver ciência da prática do crime, ele está obrigado, em razão do princípio da obrigatoriedade da ação penal, a ingressar com a ação penal. Está obrigado. Então, ele não precisa nem da autorização da vítima, ele não precisa da autorização dos representantes da vítima, e ele não precisa ou a própria vítima ingressar com a ação penal, como durante muito tempo foi a ação penal privada. Tá? Então, hoje, os crimes de natureza sexual, aí, todos eles, todo título, hoje é crime de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público tem ciência, ele está obrigado a ingressar com a ação penal. Tá, pessoal? Muito importante. Inclusive, me parece que a súmula 608 do STF, ela perdeu o sentido, porque para ser crime de ação penal pública incondicionada, era necessário que o estupro tivesse violência real, ou seja, porrada mesmo, bomba. Então, se não tivesse a violência real, a ação era condicionada à representação, né? O que hoje não acontece. Então, me parece que a súmula 608 do Supremo, ela perdeu a razão de ser. Tá? Isso hoje está legislado, está dentro do Código Penal. Maravilha, pessoal? Figuras qualificadas agora. Para 213, parágrafo 1º, né? Nós temos aí duas qualificadoras. A primeira delas em razão da lesão corporal de natureza grave. Grave ou gravíssima, tá, pessoal? Lá no 129 do Código Penal, nós temos o delito de lesão corporal. O caput, nós temos a lesão leve, parágrafo 1º, lesão grave, parágrafo 2º, lesão gravíssima. Então, até faço referência para que vocês, os alunos que ainda não tiveram essa matéria, dê uma olhadinha lá no 129. Nesse caso aí, se a lesão for leve, ela já vai ter sido absorvida pelo estupro, então fica na modalidade simples, fica lá no caput. Então, se o agente, no momento em que o agente segura a vítima, por exemplo, pelos braços e deixa nela apenas marcas de mão, deixa aquele roxo, deixa um arranhão, isso é considerado lesão leve. E nesse caso, ele vai responder por estupro simples. Porém, se a lesão é grave ou gravíssima, incapacidade para o trabalho, para ocupações habituais por mais de 30 dias, se gera risco de morte, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, enfim, aquelas condições que estão lá no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, nesse caso, o agente vai responder pelo estupro qualificado aí, com pena de 8 a 12 anos. É muito importante que a lesão grave ou a gravíssima, né, ela seja derivada do estupro. Então, por exemplo, o cara vai lá e estupra a moça, não deixa, no máximo lesão leve, e essa moça sai correndo, né, ela tropeça, ela cai, bate a cabeça, fica lá na UTI durante um mês, risco de vida para ela, risco de morte, na verdade, para ela, e aí a lesão não pode ser considerada grave, não pode ser considerada estupro qualificado, porque ela não derivou da conduta do estupro. Então, para ser lesão corporal de natureza grave aí, e estupro qualificado, essa lesão grave tem que derivar da conduta do estupro, da violência ou grave ameaça para fins da prática do ato sexual, beleza? A mesma ideia a gente vai ter lá na morte, mas daqui a pouquinho eu falo disso. A segunda figura qualificada do parágrafo 1º, nós temos o estupro qualificado pela idade da vítima, né? Se a vítima for menor de 18 anos ou maior de 14 anos, veja, pessoal, maiores de 14 anos podem praticar ato de natureza sexual, tá? Fez 14 anos, beleza, pode ter ato sexual. Porém, se esse ato sexual é mediante violência ou grave ameaça e a vítima tem entre 14 e 18 anos, aí sim
nós teremos a figura do estupro qualificado também com pena de 8 a 12 anos, beleza? É claro que o sujeito ativo, né, o agente, ele vai ter que ter consciência, né, pelo menos aparência física, de que a vítima tem entre 14 e 18. Se você pegar uma menina ali, por exemplo, uma vítima com 17 anos, mas que tem uma aparência, uma aparência física de mais de 18 anos, 19, 20, 21, 22, 23, tem corpo muito bem formado, tem cabelo grande, toda maquiada e etc., que aparenta ter mais de 18 anos, você não pode imputar a qualificadora ao agente sob pena de responsabilização objetiva, né? Para o agente responder aí pelo estupro qualificado pela idade, ele tem que ter a consciência, ele tem que ter o dolo, ele tem que ter a consciência de que a vítima tem menos de 18, mas tem mais de 14 anos. Porque se ela tiver menos de 14, vai ser estupro de vulnerável, artigo 217A, ok? Última qualificadora, parágrafo 2º, e olha esse detalhe muito importante, se da conduta do estupro, da violência ou da grave ameaça resulta morte, ou seja, a vítima morre em razão da violência. Se a vítima foi estuprada, sai correndo, é atropelada pelo ônibus que vinha subindo a rua, haverá aí estupro simples. Eventualmente, até em tese, o crime de homicídio. É possível se ventilar a ideia aí de concurso de delitos e etc. Mas, ou então, por exemplo, a vítima foi estuprada e o agente avisou, olha, não fala para ninguém, porque se você falar eu vou te matar, e no dia seguinte o agente volta e acaba assassinando a vítima para que ela não relate um estupro para ninguém. Nesse caso aí, nós teremos aí a figura do homicídio qualificado, inclusive pelo inciso 4º do parágrafo 2º, né, para ocultar a prática de crime anterior, tá? E em concurso material com o delito de estupro, tá? Na questão do concurso material, né, artigo 69 do Código Penal, haverá aí a somatória da pena dos dois delitos. Beleza, pessoal? Então, assim, e detalhe, assim, para fechar, nas qualificadoras, né, lesão grave e qualificadora da morte, parágrafo 1º, primeira parte, e parágrafo 2º, tanto a lesão grave quanto a morte, elas devem ter sido praticadas contra a vontade do agente, de maneira culposa. Então, quando eu tenho uma conduta dolosa, ou seja, o dolo é de estuprar, mas o agente, por culpa, causa lesão corporal de natureza grave ou causa a morte da vítima, imagina a questão da morte. O agente está lá praticando o ato sexual, deitou a vítima no chão e, com as suas mãos, pega o pescoço da vítima, começa a apertar a vítima e vai praticando um ato sexual contra ela, e ele se descuida e a vítima fica sem ar e acaba vindo a óbito por conta disso, ou acaba quebrando aqui, enfim, os ossículos aqui do pescoço, e a vítima acaba morrendo por asfixia, né? Nesse caso, vai entrar a qualificadora do parágrafo 2º, tá? Porque e aí a gente tem a figura do préter dolo, né? Dolo na conduta, culpa no resultado agravador. Esse resultado agravador, aquilo que agrava a pena em relação à pena base lá do caput, de 6 a 10 anos, esse resultado ele tem que ser de maneira culposa. Porque se ele for doloso, ou seja, dolo no estupro e dolo na lesão grave, haverá aí concurso de delitos. Se ele tem dolo no estupro e dolo no homicídio, na morte da vítima, ele tem concurso de delitos. Tem somatória de penas, exasperação de penas, aí vai depender da situação concreta, tá? Então, hoje é tranquilo na doutrina e tranquilo na jurisprudência que as qualificadoras lesão grave e morte, elas devem ser praticadas a título de préter dolo. Maravilha, pessoal. Com isso, a gente termina aqui o crime de estupro e termina a aula de hoje. Já aí com 1 hora e 1 minuto, né, a gente consegue concluir o ponto, e aí na semana que vem a gente passa para os outros crimes sexuais, 215, 215A, e a gente dá sequência aí na galera do Penal 5, lá da Unirp. Beleza, pessoal? Queria agradecer aí a presença de todos vocês, né? Já são 10 horas da noite, várias pessoas aqui, tanto no Zoom, quanto aqui no Instagram, tá? Pessoal, eu vou deixar essa aula amanhã, eu vou subir essa aula para o YouTube, beleza? Vai estar lá no meu canal do YouTube, e aqui no Instagram já vai ficar salvo agora a live. Maravilha, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã a gente continua com penal especial no crime de homicídio qualificado. Maravilha? Obrigado, boa noite e até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu, gente. Obrigado aí, Gabriela. Obrigado, Brenner. Valeu, pessoal. Obrigadão, viu?